Bom dia, alunos. Hoje nós vamos começar mais uma aula, tá? Então, hoje nós temos aula de mitose e meiose. Então, vamos começar a aula de hoje, tá? Nas últimas aulas, eu deixei alguns vídeos para vocês para explicar um pouquinho os processos até o processo de mitose, né? E aí, lá falava um pouquinho sobre a intercinese, falava sobre a preparação da célula para se dividir. Então, ela duplica o seu DNA e ela duplica todo o seu material para poder realizar as divisões celulares, tá? Existem dois tipos de divisão. Uma nós vamos chamar de mitose e a outra nós vamos chamar de meiose, tá? Qual que é a diferença entre elas? A mitose vai produzir principalmente células do corpo, músculo, osso, pele e outros. Já a meiose produz principalmente gametas, que são espermatozoides e óvulos, tá? No caso de algumas plantas, pode ser o esporo, né? Pode produzir esporo, pode produzir gametas também, né? E nos fungos também você vai ter um processo parecido com isso, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esses dois tipos de divisão. Então, primeiro, mitose. Tá? Então, processo de divisão celular, onde uma célula origina outras duas células com a mesma ploidia da célula original. Uma célula 2N origina duas células 2N. O que significa esse 2N? 2N é a ploidia. Então, por exemplo, 2N significa que existe um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Por isso é 2N. Então, se só tem o cromossomo do pai ou só tiver o cromossomo da mãe, a gente vai falar que o indivíduo é um indivíduo N, tá? Então, ele é 2N porque ele tem dois genes para cada característica. Então, 2 genes para a cor de olho, 2 genes para a cor de pele, 2 genes para a altura, 2 genes para tipo sanguíneo e assim vai, tá? Então, ele sempre vai ter um gene que veio da mãe e um que veio do pai. Por isso, a gente vai chamar ele de 2N, tá bom? Continuando, então, com a mesma ploidia, mas com metade do DNA anterior à divisão. E por que ele vai ter metade do DNA? Porque a célula, ela duplica o seu DNA antes de fazer a divisão. Porque ela precisa oferecer às células filhas a mesma quantidade de DNA que a célula original tinha. Por isso que ela faz esse processo, tá bom? Então, é dividido em 4 fases, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Também são as 4 fases da mitose. Continuando então, entre as divisões ocorre a intercinese, onde o DNA é duplicado para ser dividido nas próximas divisões, assim como as organelas, materiais e tamanho da célula aumentam na intercinese. Então, tudo isso vai acontecer antes da célula realizar a divisão celular, tá bom? E ela pode realizar tanto a mitose quanto a meiose, dependendo da região do corpo que a gente vai trabalhar aqui. Células somáticas humanas são produzidas por mitose. Então, a célula somática, pele, músculo, osso e outros, né? Continuando, então, prófase. Prófase é a primeira fase da mitose, tá? Nesta fase, você vai ter a condensação e o aparecimento dos pares de cromossomos. Então, antes não dava para você visualizar os cromossomos, porque eles estavam dispersos, tá? Eles não estavam condensados. Mas quando eles se condensam, eles ficam visíveis ao microscópio. Então, é possível você identificar eles aqui dentro dessa fase, tá bom? Então, eles se condensam e aparecem. Depois você vai ter que o aparecimento dos pares de cromossomos, tá? Aparecimento do fuso de divisão mitótico, que é essa estrutura externa aqui, né? Então, essa estrutura externa aqui que vai estar, né, os centríolos e os ásteres do fuso de divisão. Então, essa duplicação dos centríolos e ásteres do fuso de divisão vai acontecer aqui na imagem, tá? Então, você vai ter aqui, né, estruturas fibrosas, né, que vão se aderir aos polos da célula e vão lançar fibras na direção dos cromossomos para poder realizar a divisão celular, tá bem? Uma outra coisa também acontece a decomposição da membrana nuclear, que é essa membrana que está aqui em volta. Então, aquela membrana que envolve o DNA no núcleo. Ela desaparece para que a divisão celular seja realizada, tá bem? Formação das fibras fuso, aparecimento do fuso de divisão, então é isso. Então, essa é a fase de preparação, que é a prófase, tá bem? Depois da prófase, nós temos a metáfase. Então, na metáfase, os cromossomos individuais, tá? Não em pares, cromossomos individuais, eles vão parear aqui no equador da célula, bem? E aqui é interessante que no centro dele tem uma estrutura que a gente chama de centrômero, tá? Então, as fibras do fuso vão se ligar aos centrômeros, tá? Bem aqui no equador da célula. Então, condensação máxima dos cromossomos, aqui eles vão estar condensados ao máximo, tá? Bem compactos.
Ligação dos centrômeros às fibras do fuso de divisão celular. Então você vai ter a ligação dos dois lados. Por que tem que ter essa ligação? Para poder separar depois. Bem? Pareamento dos cromossomos individuais na placa equatorial. Então todos eles pareados aqui na placa, de forma bem clara, tá vendo? Então, né? Aqui ó, fragmentos da carioteca, cromátides irmãs, né? Essas cromátides irmãs vão ser separadas. Aqui o interessante é que enquanto essas cromátides estão juntas, embora seja um cromossomo duplicado, ele ainda conta como um único cromossomo. Então aqui, qual que é a haploidia? A haploidia é 2N, bem, tá? Porque eu tenho cromossomos vindos do pai e da mãe, tá? E eles não vão ser separados, mas como ele foi duplicado, ele vai ser quebrado ao meio. Quando ele for quebrado ao meio, eu vou considerar que é 2 cromossomos diferentes. Então, enquanto ele está aqui unido pelo centrômero, eu vou contar ele como apenas um cromossomo. Bom? Então, cromossomos condensados, aliás, na placa equatorial, né? E aí, as fibras do fuso mitótico. Continuando, então, na anáfase, o que vai acontecer? Ocorre a quebra do centrômero. Então, o centrômero está quebrado, tá? E aí, a separação das cromátides irmãs. E aí, quando as cromátides irmãs se separam, aí elas já contam como cromossomos separados. Elas não são mais o mesmo cromossomo. Elas são 2 cromossomos diferentes. Então, aqui, né? Separação das cromátides irmãs originando novos cromossomos. As fibras do fuso de divisão mitótica se encurtam e afastam as cromátides para os polos da célula. Então vocês podem ver aqui que tem as cromátides indo para o lado de cá e tem essas cromátides indo para o lado de cá. Por quê? Porque a fibra puxou. Então você tem aqui as fibras do fuso puxando essas cromátides e se separando. Por quê? Porque uma cópia do DNA tem que ir para uma célula e a outra cópia do DNA tem que ir para outra célula. Então você precisa fazer essa divisão para que haja a mesma quantidade de DNA e uma cópia de cada cromossomo para cada célula que vai ser originada, tá? Então, você vai ter uma cópia total do DNA em cada uma das células. Então, a haploidia se mantém, certo? Mesmo quebrando aqui os cromossomos ao meio e separando, esse cromossomo é um cromossomo duplicado. Então, a haploidia se mantém. Então, aqui nós temos um indivíduo que é 2N, e as células que vão ser originadas continuam sendo células 2N. Por quê? Ele herdou uma cópia de cada um dos cromossomos? Herdou. Como ele herdou uma cópia de cada um dos cromossomos, e é uma célula 2N, então vai se manter 2N, tá bom? Então ele tem um cromossomo de cada um, do pai e da mãe, do pai e da mãe, do pai e da mãe, e ele vai herdar os dois. Telófase. Telófase é o final da mitose, tá? É a finalização do processo. Nessa finalização do processo, você vai ter descondensação dos cromossomos, tá? Então, o cromossomo que estava ali organizado para poder fazer a divisão celular, ele vai começar a ficar solto, né? Ele vai descondensar. E quando ele descondensa, ele fica invisível, porque ele vira uma massa de DNA que você não consegue mais ver os cromossomos individualmente, bem? Então, essa desorganização para quê? Para você poder utilizar o DNA para fazer as atividades normais da célula, tá? Por isso que ele descondensa. É que nem você colocar tudo em caixa para você levar de mudança, certo? Mas depois que você levou a mudança, você tira as coisas da caixa. Então, basicamente, é um processo parecido com isso, né? Então, a gente embrulhou ele para poder dividir, né, nas novas células e depois você desenrola ele para poder produzir proteínas e outras substâncias, tá bom? Então, descondensação dos cromossomos, depois formação de novas cariotecas, que é a formação das novas membranas nucleares. Então, tem 2 células, vai formar novas membranas nucleares aqui. Citocinese ou invaginação da membrana celular, separando as novas células, que é exatamente esse processo aqui de divisão citoplasmática. Então, quando você estrangula a membrana para poder separar ela em 2 novas células, esse processo a gente chama de invaginação celular. Então, estrangula ela e separa as membranas. Nesse processo, você vai formar 2 novas membranas, o que separa uma célula da outra completamente, tá bem? Tá? Então, formando assim as novas células, tá bom? Essas novas células têm a mesma haploidia que a célula anterior. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Aqui é o processo resumido, tá? Eu tenho até 2 imagens sobre isso, mas só para mostrar para vocês o seguinte. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 4 cromossomos. Esses 4 cromossomos estão duplicados. Então, quando eu quebro ele, cada célula nova vai herdar 4 cromossomos. Então, aqui herdou 4, aqui herdou 4. Ou seja, a quantidade original era 4, a quantidade herdada por cada um dos lados é 4. Tá? Originando duas novas células. Tá? Aqui é o processo também resumido, né? Então, aqui eu tenho uma célula jovem, ela cresce, se desenvolve, duplica o DNA,
Então ela tem ali o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. O cromossomo do pai e da mãe foi duplicado. Depois que ela duplicou o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe e o material geral dentro da célula, ela está pronta para fazer a divisão celular. Então quando ela cresce aqui na intérfase, certo? Aumenta o DNA, aumenta a proteína, aumenta todas as substâncias que ela precisa para dar para as células filhas. Depois que ela duplica os cromossomos, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em divisão celular. Então, nesse caso aqui, ela entra em mitose. Então, aqui, prófase, né? Metáfase, anáfase, separou o cromátido das irmãs, telófase, aqui embaixo. Vocês estão vendo que a imagem de baixo eu tenho duas células que são exatamente iguais. Desculpa que isso aqui está entrando na frente. São exatamente iguais à célula mãe original. Vocês conseguem observar? Então, você tem lá embaixo, né, duas células que são iguais à célula aqui de cima. Então, é exatamente a mesma estrutura. Por quê? Por que está igual? Porque os dois têm o mesmo número de cromossomos. Então, a célula original era 2N, ou seja, tinha um cromossomo vermelho e um azul. E a célula final, que são as duas células que foram originadas lá na telófase lá embaixo, tem um cromossomo vermelho e um azul. Então, elas continuam sendo 2N também. Tá bom? Então, são duas células que têm a mesma quantidade de DNA da célula mãe original. Continuando, então, meiose. Meiose é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque na meiose eu vou ter duas divisões seguidas, em vez de ter uma só. Então, eu não vou originar duas células, eu vou originar 4 células, tá? Só que assim, então é um processo de divisão celular, onde a célula 2N origina 4 células N. Então o que vai acontecer? A ploidia vai cair para metade. Com metade da ploidia original e 1/4 do DNA original, porque o DNA foi duplicado, então ele vai ser dividido 2 vezes, por isso que dá 1/4. Bem? Esse processo é utilizado principalmente para a formação de gametas sexuais de animais, plantas e esporos, por exemplo, de fungo. Tá? Então você, né, ou nesse caso, esporo de algum tipo de planta. Então é dividido em 2 partes, com 8 fases diferentes. Então você vai ter a meiose 1, que tem 4 fases, que é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Você tem a meiose 2, que possui também 4 fases, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Prófase 1. Prófase 1 da meiose 1. Então, o que vai acontecer aqui? Condensação dos cromossomos homólogos, pareamento dos cromossomos homólogos, desaparecimento da carioteca e formação das fibras difusas de divisão celular. Nesse ponto está até parecido com a prófase lá da mitose, mas agora que vai vir a diferença. Então nós temos aqui 5 fases, tá? Que é a leptóteno, zigóteno, paquíteno e diacinese. Essas 5 fases, tá? São de preparação para realizar a divisão. Porém, nessas fases há um pareamento de cromossomos homólogos, que são os cromossomos que vêm de pai e de mãe. Então, por exemplo, aqui nós temos o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe, certo? Aí durante a diacinese, né, durante o paquíteno e diplóteno, tá? É comum a formação de quiasmas que causam permutação ou crossing over. O que vai ser essa permutação ou crossing over? É troca de pedaços de DNA. Então o cromossomo esbarra no outro e quebra algumas partes. E quando há essa quebra, eles religam a parte que foi quebrada. Só que quando você religa essa parte, pode ligar trocado. Então aqui houve o que? Houve a quebra aqui, só que daí na hora de ligar, ligou trocado. E o que isso causa? Isso aqui praticamente é uma mutação cromossômica. Você houve pedaços de DNA que foram trocados entre os cromossomos. E esses pedaços de DNA reorganizam a genética dos novos indivíduos. Então aqui você vai ter novos cromossomos que são parte da mãe e parte do pai ao mesmo tempo, tá? Então essa recombinação gênica reorganiza os cromossomos nas próximas gerações e isso pode aumentar a chance de sucesso reprodutivo e sobrevivência das novas descendências, tá? Porque ela vai ter uma genética mais variada. Então essas mutações cromossômicas ajudam, tá? Principalmente a recombinar genes diferentes para tornar o indivíduo mais adaptado ao ambiente, tá? Então as mutações elas podem tanto trazer benefícios como trazer prejuízos, tá? Mutações geralmente são neutras, mas às vezes trazem algum benefício quando você combina certos genes que trazem muita vantagem no indivíduo, tá bom? Então aqui nós temos aqui um exemplo, né, da prófase aqui embaixo, tá? Então você vai ter aqui, né,
início da prófase, os pares de homólogos aqui se organizando. Aqui parece a prófase 1 lá, normal, certo? Só que você vai ter essa diferença, porque você vai ter essas fases de organização aqui dos cromossomos, em que você pode ter a permuta ou crossing over, tá? Então essa é a diferença dessa prófase para a prófase da mitose. A prófase da mitose não acontece quebra de cromossomo, religamento, esse tipo de coisa assim. Então isso vai acontecer só aqui na meiose, tá? O que vai produzir espermatozoide óvulos, que vão passar genes, inclusive modificados para a próxima geração, por causa do crossing over da permutação. Continuando então, metáfase 1 da meiose. Então, os cromossomos homólogos são pareados no equador da célula em máxima condensação. As fibras do fuso de divisão se ligam aos centrômeros dos cromossomos homólogos. E aqui já começa a diferença. Tá vendo aqui? Você não tem fibras ligadas aos dois lados do centrômero, como era lá na divisão da mitose. Aqui não. Aqui você vai ter uma fibra ligada em cada centrômero, porque a intenção não é dividir o cromossomo no meio, mas levar um cromossomo inteiro para cada lado. Então, que vai acontecer aqui? Se você levar um cromossomo inteiro para cada lado, você vai levar da mãe para um lado e do pai para o outro lado. E aí, eu vou ter um cromossomo da mãe ou do pai? Não, não vou ter. Eu vou ter um só. Eu vou ter só o da mãe ou só o do pai. E isso faz com que a ploidia caia. Então, se eu separar o cromossomo do pai do cromossomo da mãe, a célula que era 2N, porque ela tinha um cromossomo para, dois cromossomos para cada característica, ela vai ter um cromossomo só para cada característica. Então, em vez de ela ter dois cromossomos, por exemplo, dois cromossomos para cor de pele, dois cromossomos para cor de olho, dois cromossomos para altura, não, ela vai ter um para cada um. E isso vai fazer a ploidia cair. Então, você vai ter uma queda de ploidia quando há separação desses cromossomos. Então, aqui a máxima condensação, eles se alinham homólogos, no equador da célula, e aí as fibras do fuso vão puxar na anáfase, tá? Então, lá na anáfase, você vai ter esse processo de puxar e separar os cromossomos homólogos. Quando você puxa e separa os cromossomos homólogos, a ploidia cai. Então, você vai ter redução da ploidia, porque você vai ter apenas um cromossomo para cada característica, em vez de você ter dois cromossomos para cada característica. Então, aqui você tem uma queda da ploidia. Então, o encurtamento das fibras do fuso, separando os cromossomos homólogos. Então, aqui, diferente lá da outra divisão, em que você tinha separação de cromátide, aqui não. Aqui você vai ter separação de cromossomos homólogos, que é totalmente diferente. Então, aqui há queda de ploidia, que lá não acontecia. Bem, então, aqui vai ocorrer a queda da ploidia, tá? Separação dos cromossomos homólogos, reduzindo a ploidia de 2N para N, e o DNA a metade. Então, essa é a primeira parte da divisão da meiose. Continuando, então, você entra chegando na telófase, tá? Então, pode ocorrer a descondensação dos cromossomos temporária, bem? Formação de carioteca temporária, em alguns casos, citocinese ou separação das membranas por invaginação celular ou por formação de lamela nas células das plantas. É porque no caso da planta e do fungo, tá? Você não vai ter a invaginação, você vai ter a formação de uma parede celular no meio, bem, tá? Muito parecido com essa imagem aqui, tá? Formação de uma parede celular, só que aqui eu estou tendo também um encurtamento, Então aqui está mais para um processo de invaginação celular, bem? Mas no caso da célula de planta, há o que? Uma formação de uma lamela, que é um pouco diferente disso aqui, bem? Em alguns casos pode haver a fase de descanso entre a mitose 1 e mitose 2, chamada de intercinese. Quando que isso vai acontecer? O que acontece é que nem sempre a meiose acontece direto. Então, por exemplo, no caso da produção de espermatozoides, a meiose 1 pula para a meiose 2 direto, basicamente, nem tem tempo de descanso. Tanto é que os cromossomos mal passam, por exemplo, por descondensação. Eles descondensam muito pouco, ou quase nada, recondensa de novo e dá-lhe segunda divisão. Já no caso da célula, por exemplo, da produção de óvulos, entre a meiose 1 e a meiose 2 dá uma parada. Então o óvulo fica ali parado, ele não entra na segunda divisão direto. Tá? Então ele pode ficar parado na intercinese por anos. Bem? Aí depois pular para a meiose 2. E quando ele está na parada na intercinese, a gente vai chamar isso de período de descanso. Então, esse período de descanso a gente vai chamar de intercinese, tá bom?
Então aqui, né, célula se divide em duas para formar 23 cromossomos haploides, e cada uma com duas cromátides. O que acontece na espécie humana é que nós temos 46 cromossomos, tá? Então quando você, por exemplo, passa pela telófase 1, você vai dar 23 para cada célula, certo? E esses 23 são 23 cromossomos duplicados. Porém, eles são N, a ploidia é N, porque você não tem mais 46, já tem 23. Então a ploidia já está diminuída, tá bom? Continuando, então, prófase 2 da meiose 2. Então, formação de novas fibras do fuso de divisão para a segunda divisão meiótica. Então, aqui você está formando fibras novas, né? Tá vendo que o cromossomo foi separado, os homólogos? Então, em vez de você ter dois cromossomos azuis, que são homólogos, e dois verdes sendo homólogos, você vai ter um aqui, um lá, porque eles já foram separados. Então, houve separação dos cromossomos homólogos já na divisão anterior, e agora vamos fazer uma segunda divisão, só que dessa vez para dividir as cromátides. Então, né, nova condensação dos cromossomos, formação dos centríolos e fibras de divisão, e aí nós vamos lá para a segunda divisão. Então, continuando então, prófase 1 nós falamos, né, formação do novo centro difuso, para a divisão celular, e a condensação dos cromossomos e a formação dos centríolos e fibras de divisão. Metáfase 2, da meiose 2. Então, condensação máxima dos cromossomos da célula, ligação dos centrômeros às fibras do fuso de divisão celular e pareamento dos cromossomos individuais na placa equatorial das células, tá? Só que tanto de cá quanto de cá vai acontecer a mesma coisa. Tá vendo? Os cromossomos homólogos já tinham sido separados, eles estão em células diferentes, inclusive aqui com crossing over, né? Bem marcadinho. Aqui, o centrômero vai se ligar à fibra do fuso dos dois lados, tanto aqui quanto aqui, né? Os cromossomos homólogos já estão separados, então a ploidia é N, né, mais 2N. E aí você vai ter quebra dos centrômeros na próxima fase, tá? Então, continuando aqui, ocorre a quebra dos centrômeros e a separação das cromátides irmãs, originando novos cromossomos. Então, quebrou os centrômeros, originou novos cromossomos aqui. As fibras do fuso de divisão mitótico se encurtam e afastam os cromátides para os polos da célula. Assim, realizando a segunda separação, onde o DNA se divide e a ploidia permanece N. Então, nós tínhamos já uma ploidia N, por quê? Porque o cromossomo homólogo já havia sido separado. Então, tá vendo que esse aqui é homólogo desse aqui. Assim como este outro aqui seria homólogo deste outro aqui, tá? Então, já havia acontecido a primeira divisão, e agora vai ter a segunda divisão, em que as cromátides são separadas. Bem? Continuando, então, telófase 2 da meiose 2, tá? Então, condensação dos cromossomos, e aí essa condensação dos cromossomos, descondensação dos cromossomos, né? Ocorre a descondensação dos cromossomos, e aí nessa fase você vai ter a produção de 4 células, tá? Dessas 4 células, você vai ter a formação de novas cariotecas, você vai ter a citocinese, ou invaginação de membrana celular, para separar as novas células. E a formação de 4 células. Só que essas 4 células têm um quarto do DNA original da célula que ia se dividir lá no começo. Lembra que ela estava com o DNA duplicado? Então ela dividiu 2 vezes. Então, se ela dividir 2 vezes, a quantidade de DNA cai para 1/4. Porém, a ploidia cai para metade. Então, a ploidia que era N, era 2N, no final termina como N. Então aí você finaliza o processo de meiose. Tá bem? Então aqui nós comparamos aqui, aqui eu tenho resumido a meiose 1 e a meiose 2. Então, ó, se você observar aqui, então primeiro a intérfase, né, para preparar a célula para divisão. Depois nós vamos ter aqui, né, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Tá vendo aqui a imagem? Então guardem bem essa imagem. Então aqui você vai ter a primeira divisão, ó, primeira separação separa cromossomos homólogos. Segunda separação separa o que? As cromátides. Então, primeira separação, cromossomos homólogos. Segunda separação, cromátides. Primeira separação, reduz a ploidia. O que era 2N vai virar N. E na segunda separação, eu tenho só a separação de cromátides, tá? Que vai originar 4 novas células, tá bem? Então, aqui, nesse caso, essas 4 novas células poderiam ser óvulo ou espermatozoide, né? Ou esporo, dependendo de qual organismo nós estamos falando, tá bom? Então, acho que hoje nós conseguimos resumir bem mitose e meiose, tá? Então, uma boa semana para vocês, um bom descanso e até a nossa próxima aula, tá? Eu acredito que na próxima semana eu vou estar passando pelo menos
algum trabalhinho, alguma atividade para que vocês possam responder, tá bom? Um abraço e uma boa semana para vocês. Vamos parar aqui a gravação.